aí, um pastor entrou aqui dizendo que não tem pastora na Bíblia. Tem. Eu vou deixar aqui para você e vou explicar. Eu vou falar para você, quando alguém disser que não tem pastora na Bíblia, você dá essa resposta aqui. Bom? Nós já vamos ver isso aqui, mas antes deixe o seu joinha para ajudar esse canal. Se inscreva e responda a pergunta nos comentários. Existe pastora na Bíblia? Agora vamos ver como essa mulher vai defender o ministério pastoral feminino. Gênesis, capítulo 29, versículo 9, vai falar de Jacó e Raquel. Para nós não estender, nós vamos ler apenas o versículo 8 e o 9. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe deres de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Entendeu? A análise aqui é feita biblicamente, portanto não vou expor o que eu penso, vou expor o que a Bíblia diz, fazendo a hermenêutica correta dos textos bíblicos. Primeiro quero dizer que não existe como medir a importância da mulher para a igreja. Afinal de contas, você pode imaginar uma igreja sem mulheres? Agora sim vou paulatinamente responder se existe ou não pastora na Bíblia. Gente, não adianta pegar um texto isolado sem contexto para provar que existe pastora na Bíblia, né? O rebanho era do pai dela, e ela era pastora de ovelhas, daquele animalzinho. Não tem nada a ver com igreja. Definitivamente esse texto não serve para isso. Esse texto aí é Antigo Testamento. 2 Isso aí é bem antes da lei mosaica. 3 Para algo do Antigo Testamento se tornar doutrina para a igreja, o mesmo precisa ter sido afirmado por Jesus e pelos apóstolos. Esse é o caso? Não parece ser o caso não, né? Os dons ministeriais aparecem em Efésios 4:11. São 5 ministérios, e os 5 são masculinos. O apóstolo Paulo escreveu que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, e não pode exercer autoridade na igreja. Como poderá pastorear sem autoridade? A pergunta a ser respondida é: existe pastora na Bíblia? Essa mulher aí encontrou a irmã Raquel, esposa do patriarca Jacó, mas ela era pastora dos animaizinhos, e o rebanho era do pai dela, e não dela. Ainda por cima, esse texto não tem nada a ver com os ministérios da igreja. Respondendo então, o ministério pastoral não é apoiado pela Bíblia. Jesus não separou mulheres para o ministério. A doutrina dos apóstolos também não apoia ministério pastoral feminino. Então, no sentido ministerial da igreja, não existe pastora na Bíblia. Isso não quer dizer que mulher não pode pregar o evangelho, ou ser usada por Deus. Claro que pode. Graças a Deus por isso. E graças a Deus, tem muita mulher sendo usada por Deus. Porém, mulher ser pastora de igreja, mulher pastorear igreja, isso é um absurdo, pois contraria a Bíblia, mulher exercer autoridade sobre o homem. Todo obreiro da igreja é um presbítero, não existe presbítera, e assim por diante. Não existe pastora, não existe apóstola, não existe bispa, não existe mulher evangelista. Nos 5 ministérios da igreja, nenhum deles é feminino, e ponto final. Você entendeu? Vejo que a esposa do pastor pode e deve atuar como auxiliadora do ministério do marido, e quando esse auxílio é feito com amor, dedicação e obediência ao pastor, ela acaba sendo chamada de pastora. Não vejo problemas nisso quando acontece dessa maneira por causa do costume de alguns em chamar a esposa do pastor de pastora. Na igreja dos nossos dias, um dos graves problemas é exatamente o fato de algumas mulheres abrindo igrejas e fazendo-se a si mesmas pastoras. Na prática, o que acontece é que as pessoas, tanto homens como mulheres, que não querem submeter-se à autoridade, se juntam a essas pastoras, e assim se forma uma comunidade de rebeldes que leva o nome de igreja até implodir com muitos escândalos e confusões. Adultérios, gritarias, discussões intermináveis, heresias, invencionices de todo tipo,
E entre outras coisas, o mais visto e facilmente encontrado nesses lugares é a rebeldia das esposas contra seus maridos, muitas vezes até sendo incentivadas pela pastora local. Comprovo tal afirmação pedindo que você mesmo repare algo, que dificilmente você vai ver o marido da pastora junto com ela nesses lugares, e quando o marido está junto, ele se comporta como um figurante. Quer um conselho? Caso você faça parte de uma igreja pastoreada por mulher, sem que ela tenha uma liderança masculina sobre ela, procure uma igreja com pastoreamento masculino, e que a esposa do pastor está junto com ele, apoiando o ministério dele. Deu por hoje, tchau!